o que a cosmologia espera do James Webb? O James Webb é um telescópio que foi espacial, que foi desenvolvido nos últimos 30 anos e vai ser lançado. Era para ser lançado semana que vem. Tem uma imagenzinha dele aqui no laboratório, na montagem aqui, né? Ele era para ser lançado na semana que vem, mas já foi avisado que teve um adiamento, pelo menos antes do dia 24 de dezembro, ele não vai ser lançado. É um adiamento atrás do outro. O projeto inicial previa o lançamento talvez ainda em 2007, mas foi atrasando por vários problemas, desde problemas técnicos a problemas orçamentários. É um projeto, como eu disse, que já tem mais de 30 anos de desenvolvimento, desde as primeiras ideias, tá? Ele não é exatamente um sucessor do telescópio espacial Hubble, mas de certa maneira é uma continuação do projeto, assim, né, de observação espacial do Hubble, no sentido de um telescópio versátil, capaz de observar diversos tipos de objetos diferentes e com uma grande capacidade. Então é um projeto que ele sofreu bastante mudanças, né? Ele começou com um orçamento aí de 2 bilhões de dólares e aparentemente está terminando com um orçamento na casa de 11 bilhões. É um projeto gigantesco mesmo, né? Ele é um telescópio muito grande, como você pode ver na montagem aqui, as pessoas perto, né? É um telescópio de mais de 6 toneladas. E como eu vou falar depois, ele tem desafios tecnológicos muito interessantes, esse equipamento, tá? Então essa é uma visãozinha inicial do James Webb. E para eu poder explicar o que a cosmologia espera do James Webb, eu preciso primeiro explicar o que o James Webb vai fazer, né? E daí depois vai ficar mais claro o que a gente pode obter com ele em termos de cosmologia, porque ele não é um telescópio só de cosmologia, isso é importante, tá? Assim como o Hubble, que foi um telescópio que fez todo tipo de pesquisa astrofísica, de todas as áreas, o James Webb também vai trabalhar em diversas áreas. Então eu vou falar hoje da cosmologia, mas eu podia fazer várias palestras, uma para cada área da astrofísica, onde o James Webb pode ser um telescópio revolucionário, assim como o Hubble foi. Então ele se diferencia do Hubble, que está aqui na esquerda, porque ele é um telescópio que vai observar no infravermelho. O Hubble observou no ultravioleta óptico e um pedacinho, o começo do ultravioleta. Tá? O Hubble era um telescópio espacial, o James Webb também vai ser um telescópio espacial. A gente já teve um telescópio espacial no infravermelho que foi muito importante, que é o Spitzer. Mas a Spitzer observou no infravermelho mais distante. O James Webb vai preencher, digamos assim, uma lacuna entre o Hubble e a Spitzer. A Spitzer já está aposentada hoje. Ela foi, como eu disse, revolucionária também na astrofísica de infravermelho, mas se aposentou. O Hubble, ele luta. Ele já deveria estar aposentado, um telescópio já de várias décadas, mas ele já foi consertado várias vezes e agora parece que voltou a funcionar. Enfim, a gente está tirando o máximo possível dele, tá? O James Webb, ele é um telescópio que vai observar, como eu disse, no infravermelho, mas um dos grandes diferenciais dele é o tamanho do espelho, não só a faixa espectral. Aqui tem uma comparaçãozinha do espelho do James Webb perto do espelho do Hubble e da Spitzer, que eu tinha mostrado antes para vocês. Então o James Webb tem um diâmetro de 6,5 metros, enquanto o Hubble tinha um diâmetro de 2,40 metros e a Spitzer 85 centímetros. Só que quando a gente pensa em termos de diâmetro, não é o valor do diâmetro que importa para a astrofísica, mas a área total da superfície, porque é aquela superfície que está captando luz. Então a gente precisa, para comparar esses espelhos, elevar esses números ao quadrado aqui, porque a área cresce com o quadrado do diâmetro, né? Então, em termos de área, o James Webb Space Telescope, ele tem 7,3 vezes mais área de captação de luz do que o Hubble Space Telescope. E 58,5 vezes mais que a Spitzer. Então, assim, em termos de observação, é um ganho tremendo. É como você ter, literalmente, 7 telescópios Hubble em órbita observando o mesmo objeto. É literalmente isso. Só que para você ter um telescópio com um espelho tão grande, você tem um problema, um telescópio espacial, né? Você tem um problema, porque você não consegue uma nave, um foguete, para colocar um negócio com diâmetro de 6,5. Os foguetes não têm esse diâmetro. Então o James Webb já começa revolucionando que ele é um espelho dobrável. Você vê aqui ele no laboratório de montagem,
O espelho dele literalmente se dobra para ficar na pontinha aqui do foguete Ariane que vai lançar ele e já está montado. Nesse momento que eu estou falando com vocês, ele já está montado para ser lançado, tá? Então ele vai ser dobrado e ele vai se desdobrar no espaço. E essa é uma tecnologia que nunca foi feita por um telescópio antes espacial. Uma outra coisa muito interessante do James Webb, e tem tudo a ver com a parte de cosmologia, que a gente vai explorar daqui a pouco, é a órbita. Aqui a gente tem um esqueminha do Sol, Terra e Lua. O Hubble estava numa órbita baixa, e ele sofreu várias manutenções de astronautas, acoplavam no telescópio e faziam manutenção justamente porque ele estava numa órbita baixa. Era fácil chegar lá. O James Webb não. O James Webb vai ficar nesse pontinho verde aqui, L2. É o ponto lagrangiano 2. Esse ponto lagrangiano é um ponto importante em dinâmica orbital, porque quando você tem o sistema binário aqui, Sol, Terra, né? Um sistema com dois corpos se orbitando, você pode imaginar o seguinte, entre esses dois corpos, o ponto L1, existe um ponto onde a gravidade é zero. Ou seja, esse ponto está em perfeito equilíbrio gravitacional entre o Sol e a Terra. Tá? Isso é bem fácil de imaginar, né? Os dois corpos, cada um puxando de um lado. Só que como o sistema está girando, você tem mais pontos de equilíbrio gravitacional por causa da questão da força centrífuga. Então, um dos outros pontos de estabilidade gravitacional que existe é o L2. São pontos lagrangianos, tá? Tem ainda, como você vê aqui, L3, L4 e L5. O James Webb vai ficar no ponto L2. O que significa no ponto L2? Que ele é um ponto estável. Se o telescópio vier um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro, ele não sai desse ponto. Então você consegue colocar o telescópio lá e ele fica meio que parado. O equilíbrio não é perfeito, né? A cada 23 dias ele precisa fazer uma manobra para se reposicionar, mas gasta bem menos combustível com manobras orbitais nesse ponto. Além disso, isso significa que ele vai sempre orbitar junto com a Terra de costas para o Sol. E isso é muito importante para a cosmologia, para os dados dele, como eu vou mostrar daqui a pouco, tá? Então essa posição é especial. Ela já foi ocupada por outros telescópios de cosmologia, em especial o WMAP e o Planck, que são dois telescópios que revolucionaram a cosmologia, tá? E agora mais um telescópio, aí o James Webb vai estar nesse pontinho lagrangiano aqui. Ele vai estar, você pode imaginar a Terra girando em torno do Sol, sempre grudadinho na Terra. Ele tem um período orbital, né? Sempre grudadinho aqui na Terra, tá? E o James Webb, ele vai observar no infravermelho. E no infravermelho é um comprimento de onda que sofre muita influência de emissão térmica. Qualquer corpo aquecido emite no infravermelho também. Então é muito fácil ter poluição nos dados do telescópio. Para que não haja poluição nos dados do telescópio, a gente precisa colocar os equipamentos de medição a temperaturas baixíssimas. Idealmente, seria quase perto do zero absoluto, tá? E o telescópio James Webb, um dos equipamentos dele vai trabalhar a 8 ou 9 Kelvin, enquanto os outros a 36 Kelvin, uma coisa assim, todos abaixo de 40 Kelvin. Como conseguir isso com o Sol iluminando o equipamento? Eles vão fazer o seguinte, eles construíram uma gigantesca capa de proteção solar. Então o James Webb vai ficar naquele ponto, aqui está o Sol, a luz do Sol vai ser barrada por essa capa, que são várias camadas, né? E o telescópio, o espelho, os equipamentos, os sensores, todos aqui desse lado. Desse lado que vai estar o Sol, vai ficar 110 graus Celsius aproximadamente. E desse outro lado, os equipamentos quase no zero absoluto, tá? Desse lado do Sol também vai ficar toda a parte de transmissão, porque vai ficar virada para cá, então comunicação direta com a Terra também, para mandar informações para o telescópio, manobras, etc., e fazer o download dos dados, porque a gente precisa fazer o download dos dados, né? Então precisa ter essa comunicação contínua. É muito interessante essa tecnologia desenvolvida com o James Webb. Então essa foi uma introdução para vocês verem como esse projeto é revolucionário. Ele é revolucionário desde a faixa de observação, inédita para um telescópio desse, tá? Que precisa ser um telescópio espacial. Colocar um telescópio infravermelho na Terra é sempre complicado, a gente faz, mas não é o ideal, por causa da contaminação térmica, né? Que dos corpos aquecidos contaminam o telescópio, e aí você perde dados. Então o melhor perde a qualidade dos dados. Então sempre o melhor é jogar para o espaço um telescópio infravermelho. E ele é um telescópio gigantesco e vai estar nessa órbita especial. A gente espera que ele tenha no mínimo 5 anos de missão, tá? Imagina, gastar 11 bilhões de dólares, pelo menos 5 anos de missão ele tenha, né?
E vai ser missão direta, porque ele fica observando o céu direto. Ele não é como um telescópio na órbita da Terra, o Hubble, que tem contaminação do Sol em alguns momentos, etc. Mas 5 anos é a visão pessimista, né? A gente gostaria que ele trabalhasse no mínimo 10 anos, que é o tempo, mais ou menos, que a gente tem de combustível para esse telescópio. Ele precisa fazer algumas manobras orbitais, para isso ele precisa levar consigo combustível. E se estima que em 10 anos termine o combustível dele. O que vai ser feito em termos de cosmologia com James Webb, que é o tema dessa palestra, tá? Então, o James Webb, como eu disse, vai servir para muitas áreas da astrofísica, mas para a cosmologia em especial, o James Webb vai ser um telescópio que vai nos fazer aprender muito sobre um período do nosso universo que é chamado Era da Reionização. O que é a Era da Reionização? Então, nesse diagrama aqui, olha só, vamos entender esse diagrama e eu vou explicando. O universo teve várias eras, tá? Nós estamos desse lado direito aqui, ó, os dias de hoje, né? Onde a gente tem galáxias, etc. E o universo já conta aí com quase 14 bilhões de anos, tá? O universo surgiu do lado esquerdo nesse esquema aqui, a época do Big Bang, tá? Depois do Big Bang, o universo passou por um período em que havia muitas partículas livres, tá? Teve a formação das partículas, etc. E tinha num certo instante, mais ou menos aqui nessa época, tá? Um período em que o universo estava completamente ionizado. Ele era muito quente e denso. Todos os prótons e elétrons estavam separados. Então a gente tinha um universo basicamente formado por plasma, né? Prótons e elétrons completamente separados. Não havia elementos neutros. Num certo momento, ele esfriou e expandiu e houve um processo que a gente chama de recombinação. Aconteceu em torno de 400 mil anos depois do Big Bang. 400 aqui é sempre um arredondamento, tá? Houve a recombinação. O que é recombinação? Os elétrons e prótons que estavam separados, eles se uniram, formando átomos de hidrogênio e hélio, basicamente. Então o universo passou a ser neutro nesse período. Só que quando isso aconteceu, só tinha esses átomos e estava a matéria distribuída pelo universo. O universo era escuro, não tinha estrelas para iluminar o universo, tá? Basicamente escuro. A gente tinha radiação cósmica de fundo, mas numa intensidade, né, que a gente diz que o universo era escuro. Então, o universo até formar as primeiras estrelas era um universo escuro. Depois, por volta de 100 a 200 milhões de anos, começaram a surgir as primeiras estrelas. Essa matéria que se formou foi colapsando e formando as primeiras estrelas. Começa então o período da reionização. Por que reionização? Porque a hora que as estrelas se formaram, elas começaram a iluminar esse ambiente que tinha átomos neutros, basicamente hidrogênio e hélio. A luz iluminando esses átomos neutros ionizou muitos desses átomos. Então o universo voltou a ser ionizado, tá? A luz foi quebrando esses átomos, elétrons saindo, e por isso se chama reionização. Ele já era ionizado antes, voltou a ser ionizado. Esse processo se desenvolveu mais, com o surgimento de mais estrelas e a formação das primeiras galáxias. Então, na era da reionização, se formaram as primeiras estrelas e as primeiras galáxias do universo. E essa época depois, né, foi desenvolvendo mais luminosidade, mais galáxias, e as galáxias foram se desenvolvendo até se tornarem as galáxias como a gente conhece hoje. E o James Webb, como eu vou mostrar para vocês, ele tem capacidade para observar isso daqui, o período da reionização. A gente nunca conseguiu observar direito a reionização. O Hubble não era um bom telescópio para essa época, e eu vou mostrar para vocês por quê. O que acontece, gente, é o seguinte: a gente precisa observar no infravermelho mais distante para poder enxergar essa época, por causa da expansão do universo e um fenômeno físico que causa, né, a expansão causa, que chama de redshift. O que quer dizer? O universo está expandindo, aumentando de tamanho, né? Eu estou assumindo que todo mundo já conhece esse detalhe do Big Bang, né? O universo está numa expansão. Então o universo vai aumentando de tamanho. Com o aumento de tamanho do universo, a luz de um objeto, ela tem, né, são ondas, ela aumenta de tamanho junto, ela é esticada junto, tá? Então aqui nesse diagrama, olha só, uma galáxia emitiu luz num certo comprimento de onda, uma certa onda. Com o crescimento do universo, essa onda vai sendo esticada, que nem está mostrando aqui no diagrama.
Se o universo dobrou de tamanho na expansão, a luz da galáxia dobra de tamanho, a luz que ela emitiu dobra de tamanho o comprimento de onda. Se o universo triplicou, o comprimento de onda triplica. Tá? Então sempre o comprimento de onda cresce junto com o crescimento do universo. Isso significa o quê? Que quanto mais longe eu observo uma galáxia, mais tempo levou a luz dela para vir até mim, né? Mais a luz dela esticou. Se eu quiser observar galáxias que estão muito distantes de mim, eu vou observar galáxias com a luz muito esticada. Se você voltar aqui nesse gráfico, o redshift, esse esticamento do universo, na época da reionização, é da ordem de 10, tá? 10. Significa que nessa época o universo era em torno de 10 vezes menor do que ele é hoje. A é a escala do universo. Se Z mais 1, redshift, né? Redshift mais 1, Z mais 1, era 10, o universo era 10 vezes menor naquela época do que é hoje. Em contrapartida, se eu quiser observar uma galáxia daquela época, o comprimento de onda da luz que ela emitiu vai estar 10 vezes maior, porque o universo cresceu 10 vezes, ele era 10 vezes menor, né? Então ele cresceu 10 vezes de lá para cá, o comprimento de onda de luz que ele me mandou cresceu 10 vezes também. E aí entra o James Webb, o infravermelho, porque as primeiras estrelas e as primeiras galáxias emitiam principalmente no ultravioleta, tá? E do ultravioleta para o infravermelho tem um fator, de adivinhe, aproximadamente 10. Você pode ver isso nesse primeiro gráfico que eu mostrei aqui. A gente tem aqui ó, o James Webb operando, né, em torno aqui, ó, de 28.500 nanômetros. Se você divide por 10, dá 2.850, olha. 2.850 é mais ou menos o finalzinho do infravermelho, tá? Desculpa, inverti aqui, ó. Eles emitiam, né, mas é a mesma lógica, eles emitiam aqui no óptico e no ultravioleta, né, em torno de 2.500 nanômetros. O comprimento de onda vai aumentar 10 vezes, então vai cair na casa de 25.000 nanômetros, tá? Um fator 10, como eu estou dizendo para vocês. Então todo mundo que emitia no ultravioleta, naquela época, hoje não vai ser visto mais no ultravioleta. Se eu olho no ultravioleta, eu não vejo esses objetos. Para ver esses objetos, eu preciso olhar no infravermelho, que é onde a luz dele está chegando em mim agora, tá? Essa luz sofreu esse redshift, tá? Então, na prática, funciona assim, olha, o Hubble, ele olhando no passado do universo, conseguia ver galáxias até uma certa distância aqui, que é o infravermelho próximo. Se a gente quiser olhar galáxias muito distantes do universo, e lembra que distância em cosmologia equivale à idade também, né? Porque quanto mais distante, mais antiga ela é. Se a gente quiser olhar galáxias muito distantes, a gente vai precisar de um telescópio, James Webb, que consiga observar no infravermelho distante, não no infravermelho próximo como o Hubble. Então, por isso que o James Webb é um telescópio especial para cosmologia e para observar a era da reionização. Essa era, né, em que o universo passa de um universo neutro, com gás neutro, para um universo cheio de gás ionizado. E essa era é quando surgem estrelas e galáxias. E é uma era que, como eu disse, a gente não conseguiu observar direito ainda, né, porque não tínhamos equipamentos especiais para isso. Então a gente vai aprender muito sobre a própria era da reionização. Essa é a primeira grande resposta que a cosmologia espera do James Webb. O que exatamente ocorreu na era da reionização? Com que taxa o material foi reionizado? Como eram esses objetos que estavam reionizando? Com que forma, né, isso aqui aconteceu? O próprio período, quanto tempo durou, etc. Todas essas são perguntas que a gente tem respostas aproximadas, digamos assim, mas precisamos melhorar ainda bastante coisa. Depois, uma próxima pergunta que a cosmologia quer responder com James Webb é entender as primeiras estrelas do universo. Porque elas surgem justamente, como eu disse, no período da reionização, elas são a causa da reionização, na verdade, né? E como uma coisa interessante é que essas primeiras estrelas se espera que elas eram muito massivas, muito mais massivas, tinham muito mais massa do que as estrelas que surgem agora, por vários fatores. Um deles é que o universo naquela época era composto basicamente por hidrogênio e hélio. O enriquecimento químico do universo, a formação de outros elementos químicos, é um processo posterior. À medida que essas estrelas surgem e morrem, quando no processo de morte delas, elas contaminam ou enriquecem quimicamente o universo. Vários elementos químicos são formados no interior das estrelas. Quando elas explodem, elas jogam esses elementos químicos para o universo, enriquecendo o universo quimicamente. Então a gente acredita que essas estrelas eram
em geral, 30, 300 vezes mais massivas que o Sol. E que elas viviam pouco tempo e explodiam, contaminando ou enriquecendo quimicamente o universo. Então a gente quer entender a formação dessas primeiras estrelas. Isso é muito importante para entender a formação das primeiras galáxias do universo também. Só que antes de falar das primeiras galáxias, eu disse que essas estrelas elas viviam por alguns milhões de anos e depois explodiam. Como elas eram muito massivas, elas explodiam em supernovas e grande parte delas deu origem a buracos negros, tá? Por causa da massa muito grande, quando ela morria, gerava buracos negros. Não tenho tempo aqui de entrar em teoria de evolução estelar e tal, mas basicamente a ideia é que uma estrela muito massiva, quando morre, colapsa, emitindo uma parte dela para fora e uma parte colapsa dentro, formando um buraco negro. A parte que vai para fora leva elementos químicos que são formados nesse processo aí de morte da estrela e enriquece o ambiente. A parte que colapsa gera um buraco negro. Esses buracos negros que foram gerados tinham massas de algumas vezes a massa do Sol e foram os primeiros buracos negros estelares do universo, os primeiros. E eles começaram naturalmente a engolir materiais, né, e crescer com o tempo. Acredita-se que esses buracos negros sejam as sementes de um outro tipo de buraco negro que a gente tem hoje, que são os chamados buracos negros supermassivos. A gente tem hoje basicamente duas categorias de buracos negros. Buracos negros com massa da ordem de estrelas, uma vez a massa do Sol, 10 vezes a massa do Sol, né, massas estelares. Há buracos negros que têm milhões de vezes a massa de uma estrela. Esses buracos negros supermassivos, em geral, estão no centro de galáxias, tá? Como a nossa. E eles são muito importantes para a evolução das galáxias. Esses buracos negros, eles participam de um processo que é um loop de retroalimentação, digamos assim. A galáxia ela está formando estrelas e tem um gás muito quente. O buraco negro, ele emite jatos de matéria, né? A matéria vai rodopiando o buraco negro e uma parte dessa matéria forma jatos do tamanho das próprias galáxias, são jatos muito grandes. Esses jatos, eles jogam o gás para fora, tá? E eles esquentam esse gás. Nesse processo aqui, cessa um pouco a formação estelar da galáxia, voltando para o início, tá? Então há esse processo, a galáxia começa com gás, eu disse, muito quente, na verdade muito frio, depois o buraco negro esquenta esse gás, joga ele para fora, né? Isso atrapalha a formação estelar, diminui um pouco essa questão toda do buraco negro, e aí a galáxia vai evoluindo em torno desse processo do buraco negro supermassivo. Então, para entender todo esse processo nas primeiras galáxias, a formação das primeiras galáxias, os buracos negros supermassivos, etc., de novo, preciso olhar para a era da reionização. Como eu disse, foram formadas as primeiras galáxias naquele período, né? Claro, você forma as primeiras estrelas, elas começam, né, a formar esses aglomerados maiores que são as galáxias. O James Webb vai ser ideal para observar a formação dessas primeiras galáxias. Primeiro porque ele vai observar no período da reionização, mas não só isso. Como ele é um telescópio muito grande, ele vai observar com mais detalhes também. Quanto maior o telescópio, melhor você enxerga os detalhes dos objetos. A gente diz que mais resolução ele tem. Aqui em cima a gente tem uma imagem de uma galáxia observada com o Hubble. O Hubble também observava no infravermelho, tá? Mas no infravermelho próximo, pertinho do óptico. E aqui embaixo uma simulação de como o James Webb vai observar a mesma galáxia no mesmo comprimento de onda, no infravermelho próximo. Você vê que a imagem do Hubble está borrada, enquanto a imagem do James Webb ela está mais nítida. A gente vê núcleos, nichos de formação estelar, espera ver, né, porque isso aqui é uma imagem simulada, a gente espera ver núcleos, esses nichos de formação estelar nessas galáxias, primeiras galáxias, tá? Isso acontece, essa diferença aqui, só por causa de tamanho mesmo. Porque o James Webb tem uma área, como eu disse, mais de 7 vezes maior do que a área do Hubble. Aqui o que importa para a resolução é o diâmetro, mas um diâmetro bem maior do que o diâmetro do Hubble, tá? E a gente espera, como ele tem mais área de captação e vai observar no infravermelho distante, que a gente também consiga observar galáxias bem no comecinho da formação ali da reionização. Hoje o recorde atual de galáxia mais distante conhecida é do Hubble. Ele observou uma galáxia com redshift 11, tá? Que significa uma galáxia que emitiu a luz há 13,39 bilhões de anos-luz atrás, tá?
Então uma galáxia emitiu luz aí bem no comecinho da formação do universo. A gente espera quebrar esse recorde aí com o James Webb. Certamente vai quebrar, tá? Então a gente, podendo estudar essas galáxias com mais detalhe, vai entender melhor como as estrelas se formam, como é a questão da interação química das estrelas com a galáxia, como que a matéria escura interferiu na formação dessa galáxia, porque eu vou poder, tendo detalhe, né, da galáxia, entender melhor a dinâmica dela e pelo movimento, pela dinâmica, estudar inclusive matéria escura nessa época. Agora, não é apenas a formação das primeiras galáxias que a gente quer entender melhor também com o James Webb em cosmologia. A gente também quer entender a evolução dessas galáxias, porque as galáxias de hoje são diferentes das primeiras galáxias. As primeiras galáxias, em geral, eram bem menores que as galáxias de hoje, tá? Eram mais irregulares. E elas passam por grandes processos de fusão. As galáxias colidem e se fundem. Nesse processo de fusão geram galáxias maiores e com vários formatos. Galáxias espirais, galáxias elípticas, galáxias irregulares, etc. A gente tem boas teorias para a evolução das galáxias, mas ainda há muitas lacunas, sempre tem, né, que precisam ser preenchidas. Então aqui nessa imagem bonita aqui, você vê galáxias próximas da gente que estão interagindo. São duas galáxias que estão se fundindo, tá? E daqui a um período, né, daqui a alguns bilhões de anos vão ser uma galáxia só. Esse processo de fusão, ele começou desde o início da formação das primeiras galáxias, dando origem às galáxias modernas. E a gente precisa estudar isso daí para entender direitinho, tá? E aí já para ir terminando, né, para não ficar muito longa essa palestra, né, pediram aí em torno de meia hora de apresentação, um dos grandes temas hoje da cosmologia é tentar encontrar medidas independentes de distância para poder estudar a escala do universo, a expansão do universo e poder entender como o universo expandiu, né, o próprio Big Bang aí ao longo de toda a sua vida, a história do universo, né? Então, existem várias maneiras de se medir distâncias e escalas no universo. Uma maneira muito interessante com a qual a gente tem aprendido muito recentemente são as oscilações acústicas de baryons. O nome é complicado, mas é basicamente que no começo do universo haviam ondas sonoras, o universo tinha matéria, então qualquer instabilidade gerava ondas, né? Ondas nessa matéria, ondas de som mesmo, é como se fossem ondas de som, né? Nessa matéria. E depois de um certo momento essas ondas ficaram congeladas, isso é interessante, tá? Lá no curso de cosmologia que eu falei para vocês que eu lancei, tá aí gratuito na internet, no YouTube, eu explico todo o processo físico por trás disso, a gente faz as contas, etc. Aqui não tem tempo. Mas o interessante é que essas ondas ficaram como que congeladas no universo, tá? Então, acontece que elas têm um tamanho que cresce junto com a expansão do universo. Então, se a gente observa essas ondas no passado, a gente consegue dizer quantas vezes menor o universo era no passado a partir dessas ondas que a gente consegue observar. Quanto mais no passado eu consigo observar, melhor eu consigo determinar a mudança de escala do universo com a idade. Então a gente, podendo observar a distribuição das primeiras galáxias e primeiras estrelas na época da reionização, a gente vai ter mais dados dessas oscilações acústicas de baryons. E isso é muito importante para a cosmologia, porque uma das ferramentas mais básicas, um dos números mais básicos da cosmologia é a medição de distância e de escala. Então a gente tem o redshift e a gente tem luminosidade dos objetos, mas com a distribuição espacial, uma outra medida independente. Isso ajuda a gente a refinar muito os modelos cosmológicos, tá? Então, também o James Webb deve ajudar a gente bastante nessa outra determinação. Então, como resumo, né? A gente vai entender melhor o período da reionização, que é um período bem no começo do universo ali, os primeiros 100, 200, 300 milhões, até quase 1 bilhão de anos do universo, então um universo bem jovem, cosmologicamente um universo inexplorado ainda em muitos aspectos. A gente vai entender as primeiras estrelas, as primeiras galáxias, a evolução desses objetos, primeiras estrelas, primeiras galáxias, e ainda por cima entender melhor a questão da evolução do universo jovem, tá? Que é fundamental para refinar os nossos modelos cosmológicos. Então, para encerrar, eu deixo aqui essas referências, depois posso compartilhar o PDF com vocês, tudo, né? Convidar vocês a acessarem aqui
o site astrofísica.ufsc.br. Lá tem diversos cursos de astrofísica, tem cursos introdutórios, como esse curso de astronomia e astronáutica, são todos cursos gratuitos que você entra lá, o material está todo lá, tá, para você assistir às aulas. É um curso de astrofísica e, como eu disse, eu lancei agora um curso de cosmologia, que foi dividido em dois, cosmologia 1 e 2, porque senão ia ficar muito grande, mas ficou 2 cursos. Como eu disse, as aulas e o material estão todos lá gratuitamente. Quem quiser pode se inscrever para receber um certificado de extensão da UFSC.